Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Hoje, na lição de número 6, nós vamos abordar uma igreja não conveniente com a mentira. O que aconteceu na igreja de Jerusalém quando um casal decidiu mentir acerca da oferta. Imagine se todo mentiroso hoje caísse morto como Ananias e Safira. Eu creio que nossas igrejas iam estar bem vazias. Então, vamos estudar esse tópico. E o que é mais interessante é que eles morreram por mentir com relação à oferta. Deus leva a oferta a sério, se nós estamos sendo fiéis ou não nas nossas ofertas, nas nossas contribuições, e se o nosso coração está ou não na obra de Deus. Vamos ao texto áureo dessa lição. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Olha só, Ananias vende uma propriedade, vem depositar ao pé dos apóstolos, mas vem com mentira, dizendo que era aquele montante que ele tinha vendido a propriedade, quando, na verdade, ele reteve parte do valor da propriedade. E o que adiantou ele reter? Ele vai cair morto. Às vezes nós nos apegamos muitos às coisas materiais e não adianta nada, porque a gente sabe que sai perdendo com isso. Vejamos a verdade prática. Toda forma de engano, a mentira, é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade do Evangelho e evitar a mentira em nossas vidas. Vamos à leitura bíblica em classe, no livro de Atos, capítulo 5, verso 1 a 11, onde lemos: Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E aqui há um outro detalhe, né? Pode dizer, mentiu ao Espírito Santo e depois a Deus, parece que está atribuindo a divindade também ao Espírito Santo. Vamos ao verso 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendesses, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertais para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-no morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas.
Parece que essa punição foi severa, mas a grande verdade é que trouxe temor e o nome de Deus foi glorificado. Vamos então à introdução da nossa lição. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, que é o pai da mentira. A palavra-chave aqui dessa lição é mentira. Nessa lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar esses valores do reino e não devemos jamais usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastar do pecado pelo temor do Senhor. Note que ao morrer Ananias e Safira veio um grande temor sobre todos que ouviram isso. Vamos então tratar sobre a mentira. O diabo, o pai da mentira. A fé é de natureza satânica, é obra de natureza satânica o mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O que ele foi motivado para fazer isso? Ele foi motivado pela cobiça, pelo desejo de obter um lucro fácil e também obter ali um parecer favorável da igreja a seu favor. Ananias deu aqui lugar ao diabo, que o levou a mentir. Claramente, Pedro diz que foi Satanás que encheu o coração dele. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. João 8, verso 44. Satanás está por trás de toda mentira e de todo engano. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10, lemos sobre o engano aqui do homem níquel, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10, lemos assim: E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e que todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, Satanás opera com todo mentira e engano. Note no verso 9 que fala da mentira, no verso 10 do engano. São as duas coisas que Satanás opera. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, um mágico, em Atos 13, 10. O diabo está sempre mentindo e ele é mentiroso e nunca mudará. Vamos à mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou no seu coração a semente do engano e da mentira. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. E antes disso, em Efésios 4, 25, diz, pelo que deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Atos, capítulo 2, verso 42. A questão, portanto, não estava não saber a fazer a coisa certa,
mas em subestimar o ardil do inimigo, que possuiu a capacidade de induzir e fazê-lo a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmo pecaminosas, mas quando buscadas com intenção errada, se tornam pecado. Não subestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, de acordo com Colossenses 2,15, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a resistirem e se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, Efésios 6,11. E uma das peças da armadura é o cinturão da verdade, não é? Cingivos com a verdade. A expressão grega, aqui astutas ciladas, de Efésios, traduz o termo grego metodeias, de onde procede nosso termo português método. O diabo, ele é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Portanto, vigiemos. Vamos a sinopse tópico 1. Satanás é a origem do engano e usa mentira para afastar as pessoas de Deus. Vemos aqui também, além da mentira e do engano, o pecado da hipocrisia, que dominou o coração de Ananias e Safira. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, verso 1 a 11. Tanto Ananias quanto a sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade, Atos 5, verso 1 e 2. E isso fica ainda mais claro quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade, Atos 5, verso 3. Ananias não foi obrigado a vender a propriedade, nem tampouco foi constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa foram coniventes com a ação, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral da pessoa. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não esteja sob nenhuma força coasiva, nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo aquilo que eles mesmos fizeram, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, Atos 5:5. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com uma negociação feita. É possível que, ao ver os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivesse visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Eles decidiram reter parte do preço. Pedro diz que se ele vendeu, estava na sua
posse. Ele não era obrigado. O problema de Ananias não foi exatamente o reter, mas sim a mentira com que ele veio dizer que tinha vendido a propriedade, portanto, quando na verdade vendeu-a por mais. Mentir tem consequências. Ao agir assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência. Se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhe suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensarmos nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Portanto, vigiemos. Vamos a Sinópticos, tópico 2. O crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e comunhão com Deus. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, a igreja que repele a mentira. Uma igreja temente, Lucas destaca que os fatos ocorridos aqui com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Atos 5, verso 11. A palavra temor vem do termo grego de phobos, que também aparece no verso 5 desse mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo, em Mateus 28, verso 4, Lucas 21, verso 26 e João 7, 13. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência, de respeito, de um temor respeituoso pelas coisas de Deus e, quem sabe, até um pouco, sim, de medo. Atos 2, 43 e outras passagens neotestamentárias, conforme Atos 9, 31, 19, 17, 1 Coríntios 2, 3, 2 Coríntios 7, 1, 2 Coríntios 7, 15. Se Deus não tivesse usado a Pedro para revelar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é e deve ser a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Vamos a uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Atos 5, verso 12. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e que não arranja desculpas para justificar o pecado, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação aos apóstolos e fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se uma igreja inoperante, uma igreja como o mundo, não é? E vemos isso também lá no Apocalipse, na igreja de Laodiceia, que Jesus estava prestes a vomitá-la da sua boca. Sinópticos, tópico 3. A igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência de seu povo. Essa lição e essa descrição do que Lucas nos dá em Atos 5 serve
como alerta, como ensino, a uma verdade que devemos aplicar em nossas vidas. Conclusão: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender? É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da Igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros casos, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento de um dos seus membros com o pecado. 1 Coríntios 5, verso 1 ao 13. Em outra situação, Paulo também deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado, em 1 Coríntios 11, verso 30 ao 32. Fica o alerta aqui: ninguém é capaz de enganar a Deus, e Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição com algumas perguntas daquilo que nós estudamos. Primeiro, segunda lição: o que motivou Ananias a mentir? E a resposta aqui foi motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. Ananias, assim, deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Judas também fez o mesmo, motivado pelo ganho, vendeu o mestre por 30 moedas de prata. E diz que foi Satanás que colocou no coração de Judas vender e trair a Jesus. Segundo, o que Satanás semeou no coração de Ananias? Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente semeou o engano e a mentira em seu coração. E isso é evidente em Atos 5, verso 3. Terceiro, o que fica evidente em Atos 5, 1 a 11. E aqui nós podemos ver que fica evidente que tanto Ananias quanto sua mulher agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Quarto, o que é necessário pensar antes de qualquer prática de natureza pecaminosa? E a resposta é necessário pensar nas consequências que isso produzirá, ou seja, as consequências espirituais e morais do pecado. Quinta e última pergunta: o que, de acordo com a lição, contexto de Atos 5, verso 1 a 11 e Atos 5, 12 mostra? Bom, no contexto, vemos que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, é sim uma igreja forte, onde Deus opera sinais e maravilhas. Com isso, meus amados irmãos, concluímos mais uma lição. Que não seja apenas uma lição, mas que nós possamos aplicar isso em nossas vidas, em nossas igrejas, e levar a obra de Deus com seriedade, porque Deus há de trazer à luz tudo aquilo que nós fazemos, seja bem, seja mal. Semana que vem, lição de número 7, iremos falar uma igreja que não teme a perseguição. Essa igreja temia a Deus, mas não temia ser uma igreja perseguida. Que Deus te abençoe, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist
você vai encontrar um total de 267 pastas com mais de 8.200 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.